Ok. Olá pessoal, um bom dia a todos, ou boa tarde, quem vê esse vídeo em qual seja o horário. Estou aqui fazendo um vídeo orientando os passo a passo como montar uma redação dentro do modelo Enem, da exigência, tá? Considerando o gênero dissertativo e argumentativo. Eu fiz ele especialmente direcionado à Universidade Cruzeiro do Sul, mas que ele está enquadrado também dentro das regras e critério que o Enem cobra de seus alunos, tá? Então, geralmente o tema quando a universidade passa sobre a redação que será feita, ele é um tema surpresa, ou seja, é o tema. E a partir desse tema é que você vai definir um título, né, que é algo mais específico para construir a sua redação. A vantagem é que todos eles, no caso do Enem, principalmente, eles colocam um tema motivador, tá? Um texto motivador, a partir do qual você vai ler para poder se inspirar, para fazer o seu texto, sua redação, tá? Então, depois que você lê esse texto motivador, aí você começa a pensar nas ideias, lembrando que a redação dissertativa e argumentativa, ela se baseia em opinião, não é um amontoado de fatos que você vai colocar na construção do... Não, lá geralmente pergunta aqui, qual a sua opinião sobre determinado tema? E outro ponto a considerar é que todo tema de redação dissertativo argumentativo é sempre com base em um problema social que é colocado, tá? Olha aqui um exemplo desse aqui colocado. A questão das manifestações sociais pelo Brasil aqui é um tema, um título, né? Que na verdade foi uma redaçãozinha pequena que eu fiz só como exemplo para poder... tá aqui a redação. Só para poder exemplificar essa aula que estou dando aqui para vocês, tá? Então, uma sugestão que eu dou é o seguinte, é que você, não é que o título seja obrigatório não, é facultativo. Você pode colocar o título ou não na redação que é aceito. A vantagem de você colocar o título antes de escrever é porque vai delimitar o seu posicionamento, o caminho a ser trilhado do texto que vai ser construído da redação. Porque quando você não coloca o tema, o título, corre risco de você, às vezes, até fugir do tema. Deixa mais delimitativo, uma visão mais delimitada para escrever com mais propriedade, tá? Então, depois que você lê esse texto motivador, aí é que você vai pensar. Lembrando que toda a redação de Enem ela é composta de 3 elementos, né? A introdução, o desenvolvimento, isso é tradicional, já é conhecido, né? De todos. E a conclusão, certo? Vamos primeiramente ver o seguinte, a introdução ela é composta de um parágrafo apenas, viu? Geralmente o Enem, se você quer atingir a nota 1000, eu recomendo que você faça o seguinte, dentro da introdução, que todo parágrafo são 7 linhas, tá? Não pode ser menos de 7 linhas, mas pode ser mais de 7, 8, 9. Um fato a lembrar é o seguinte, qual a diferença entre síntese e tese, né? Que esses dois elementos, para quem quer tirar uma nota 1000, tem que contemplar, colocar na introdução. Tá, então a síntese é um breve resumo que você coloca sobre a abordagem daquilo que você vai escrever dentro do título, tá? Já a tese, o que é que significa tese? É a sua opinião que vai ser defendida. O que é que você vai defender dentro dessa abordagem? Por exemplo, aqui, ó, o tema é algo mais amplo. O tema aqui, ó, protestos sociais ou manifestações sociais. O título que aqui foi definido nessa redação modelo foi a questão das manifestações sociais pelo Brasil. Então, depois que você coloca a síntese e a tese, porque a tese ela corresponde o quê?
é a espinha dorsal da redação. Se uma redação não tem uma tese, você não vai defender nada. Defender o quê? Porque é em torno dessa tese colocada que você vai defender o seu ponto de vista. Por exemplo, tá, ó, aqui nessa redação, eu vou mostrar aqui para vocês a síntese e a tese. Está bem resumido, mas lembrando que são 7 linhas o parágrafo. Fiz resumido para poder sintetizar para vocês. Então aqui, ó, o Brasil tem enfrentado nos últimos anos uma onda de protestos. Aqui já deixei sintetizado o que se trata essa redação. As ondas de protesto Brasil afora, né? Olha a tese bem aqui depois, ó. São manifestações em busca de moralização pelo Brasil. Pronto. Então, minha redação ela vai estar girando em torno, sendo construída em torno dessa tese, tá? Que é um ponto de vista que eu defendo. É ela que vai ser a base do desenvolvimento, que é um aprofundamento. Pronto, vocês fizeram esse primeiro parágrafo, que é 7 linhas o mínimo, você já tem com excelência a introdução. Certo, agora nós vamos para o desenvolvimento. Lembrando que os textos têm que estar articulados, ou seja, terem uma certa coerência, tá? No sentido lógico. Coerência é a lógica do texto, da fala, do discurso, do que se escreve. Coesão está relacionada ao quê? Aos elementos gramaticais, conjunções, uso adequado de verbo, advérbios, preposições, é isso, tá? O desenvolvimento, a sugestão estratégica que eu dou é essa daqui. 2 parágrafos no desenvolvimento é o básico, tá? Você pode fazer um 3º parágrafo, mas a sugestão é essa. Como o tema de toda a redação do Enem é com base em um problema social, você vai usar a regra do quais as. A primeira é a regra do quais as causas da, mais o tema. Ó. Aí você substitui essa palavra tema pelo tema que está lá em cima. Ó. Quais as causas o quê? Dos protestos, das manifestações sociais Brasil afora. Pronto, aí você já tem uma noção para construir o seu primeiro parágrafo de 7 linhas, já considerando essa pergunta. Não que você vá deixar essa pergunta aqui no texto, você usa como uma estratégia para poder construir o primeiro parágrafo. Então, quais as causas da qualquer tema de redação, isso é cabível, tá? Depois temos o segundo parágrafo. Você respondeu essa pergunta no primeiro parágrafo, já está na excelência. Aí o segundo parágrafo desse desenvolvimento, você vai fazer uma outra pergunta, é a pergunta das causas e consequências. Agora você vai fazer uma pergunta relacionada às consequências. Quais as consequências o quê? Dos protestos sociais, das manifestações sociais Brasil afora? Quais as causas? Nesse caso aqui, as consequências, né? E aqui foi colocado um exemplo, tá? Nessa redação modelo, ó a pergunta aqui por estratégia, mas deve ser apagado depois, tá? Quais impactos dessas manifestações? Então, os principais impactos dessas manifestações têm sido o quê? A impunidade, a corrupção e outros elementos que você queira acrescentar, tá? Aqui você está falando das consequências, esbanjamento de dinheiro público, impunidade, tá? Vai lá, depois eu... e por último, quando você conclui esse segundo parágrafo, esse parágrafo 2, você já tem um desenvolvimento concluído. Agora você vem para a conclusão, tá? O que é a conclusão? O que é que deve ser abordado na conclusão? Na redação do Enem, essa conclusão ela recebe o nome de proposta de intervenção. Ou, em outras palavras, para ser mais simplificado, proposta de intervenção significa o quê? Soluções possíveis para resolver o problema do objeto desses protestos sociais. Que problema é esse? Corrupção,
uso indevido de dinheiro público, os problemas que são as causas das manifestações, né? Certo? Então, lembrando o seguinte, nessa conclusão, há uma sugestão aqui, alguns conectivos que podem começar a conclusão, são, portanto, assim sendo, por tudo isso, diante do exposto. Aqui nós estamos tratando das conjunções conclusivas. Então, você vai fazer a conclusão de qualquer redação, é recomendado que você use essas conjunções conclusivas, tá? E aqui tem um exemplo, diante do exposto, aqui é a conclusão dessa redação. Espera-se que o governo e sociedade possam discutir sobre isto para que o país resgate a moralidade perdida, volte a ter o devido respeito e crescimento econômico. Pronto, aqui você pode ampliar, né? Aqui é algo sugestivo. Então, é essa sugestão que eu dou para vocês, pessoal. Tá? Ok? E tenham um bom dia a todos.